الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, louvor a Allah, todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos. Testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Como a gente sabe, a gente continua ainda no mês do Ramadã, que é o melhor dos meses, e devemos o que? Aproveitar o máximo possível. O mês do Ramadã é um mês que tem muitas ações que a gente deve fazer. Não tem como a gente o que? Enumerar todas essas ações. Mas vamos falar um pouco sobre o que é a melhor ação ou o que fazer nesse mês tão abençoado. Primeiro, a gente sabe que o nosso jejum começa na alvorada, na segunda alvorada, como se chama alvorada Sadiq, que é a alvorada verídica, podemos traduzir assim. Começa o nosso jejum. E a gente sabe que os povos antigos, as nações antigas, os outros profetas também jejuaram, como a gente falou na sexta-feira passada. Mas tem algumas diferenças entre o nosso jejum e o jejum deles. A gente viu a diferença em dias, a gente viu também a diferença do tempo que a gente faz. E tem uma diferença que o profeta deixou clara, especificou para nós, para a gente o que? Não perder essa grande recompensa. O profeta especificou para nós, que é a sahur, ou o suhur. A sahur, as pessoas às vezes ficam em dúvida, o que é que significa a sahur, ou a tasahhar, o que é que significa isso? É uma palavra que vem do árabe, ela pode ser pronunciada como sahur ou suhur, mas tem diferença, tem muitas pessoas que erram, confundem entre essas duas palavras. A sahur é a comida, é o alimento que você come durante essa hora, durante esse período, que é antes da alvorada, que a gente acorda e faz essa refeição. Isso é uma das diferenças do nosso jejum para o jejum dos adeptos do livro. Eles não comiam o que? Essa refeição. E a gente sabe que essa refeição é abençoada. Tem nela o que? Bênçãos, dádivas de Deus, o Altíssimo.
Então, as-sahur é aquilo que a gente come, o alimento. É o alimento que a gente come. Ou podemos falar ma yutasahharu bihi, ou seja, aquilo que a gente come nesse horário específico. Agora o suhur é a ação, é o ato do jejuador e o jejuante que ele faz quando come. O ato dele, a ação dele que ele está fazendo, ou seja, a alimentação, a refeição que ele está fazendo nessa hora, ou seja, a ação dele se chama suhur. Por isso a pessoa tem que prestar atenção. Às vezes as pessoas chamam o que é suhur, que é a comida. Não, a comida não se chama suhur, e sim sahur. Então é uma diferença que tem na língua árabe que a gente pode o quê? Prestar mais atenção para o que? Não errar. Por isso que a gente não pode falar akaltu as-suhur. A gente fala akaltu as-sahur, porque é a comida. Suhur é a ação do jejuante que ele faz quando ele está comendo desse alimento ou dessa refeição. Então, um dito que foi narrado pelo At-Tabarani no Al-Awsat e em outros livros como Ibn Hibban e vários outros livros que narram esse hadith, para a gente ver qual que é a recompensa dessa refeição, da gente acordar de madrugada. Por exemplo, a oração é 4:30 da manhã. Eu vou acordar que horas? 4 horas. Para o quê? Fazer a minha refeição. Meia hora já eu consigo fazer o quê? Essa refeição do sahur. Então, qual que é a recompensa dessa pessoa que acordou esse horário para fazer essa refeição? O profeta fala, que foi um hadith narrado pelo Ibn Umar, que inna Allaha wa malaikatahu, ou seja, Deus, o Altíssimo, e seus anjos mandam bênçãos e a paz para as pessoas que comem nesse horário, al-mutasahhirin, ou seja, as pessoas que levantam para comer nesse horário. Pessoas que estão sendo recompensadas o quê? Por bênçãos de Deus, o Altíssimo, e a paz de Deus. Ou seja, é um horário muito abençoado que a pessoa o quê? Deve se levantar o quê? Para comer, mesmo sendo isso o quê? Recomendável. Não é obrigatório, e sim recomendável. E esse hadith foi tido como correto pelo Ibn Hibban, Ibn al-Mulaqqin, As-Suyuti e outros sábios como o Busayri também. Então, esse é um dos benefícios do sahur. Tem outros que eu separei aqui, são vários, não tem como juntar todos esses ditos, porque a gente ia precisar o quê? De aulas e aulas só para falar sobre o quê? A comida do sahur. Ia ficar horas e horas aqui falando sobre os benefícios, as bênçãos que tem nessa refeição à noite, antes da alvorada. O hadith também narrado pelo Amr ibn al-As disse que o profeta, que a paz sobre ele, disse: Innal fasla ma beina siyamina. E a diferença, por certo, a diferença entre o nosso jejum, o siyam ahlil kitab, e o jejum dos adeptos do livro, o que é? Aklatu as-sahur. A refeição do sahur, que a gente come antes da alvorada. Então isso mostra aqui, como diz até o Nawawi explicando esse dito, rahimahullah, ele fala, isso mostra a grandeza e como Deus exaltou essa nação, que especificou só para essa nação o que? Essa refeição, porque nela há muitos benefícios. Um dos benefícios deixa a pessoa o que? Forte, para aguentar o jejum durante o dia. Outro benefício está obedecendo o mandamento de Deus pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Mais um benefício, a pessoa será recompensada por praticar essa sunnah, essa tradição profética. E tem vários outros benefícios nesse, como se chama, nesse sahur. Agora, esse dito foi dado como autêntico pelo Ibn Hazm, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban e vários outros sábios. Outro dito que o profeta fala, esse está narrado no Bukhari e no Muslim, ou seja, é o dito mais correto que tem sobre o profeta, que a paz de Deus sobre ele, fala, aqui ele está ordenando, tasahharu, falando, comem essa refeição antes da alvorada,
فَإِنَّ فِي السَّحُورِ ou فَإِنَّ السَّحُورِ بَرَكَةٌ. E por certo, nessa refeição há bênçãos. E o profeta, como a gente sabe, que a paz de Deus sobre ele não incentiva a gente, e não indica, e não aconselha, e não recomenda, a não ser o que é melhor para a gente. Como diz o Salman al-Farisi, rahimahullah, ele fala, o grande companheiro do profeta, né, o Salman, o persa, como ele é conhecido, ele fala, o profeta saiu desse mundo, mas antes disso, ele nos mostrou todo o bem, tudo que é orientação, tudo que leva à aproximação do servo para com Deus. Isso ele deixou claro para nós. Então a gente deve o quê? Sempre seguir o quê? A sunna do profeta. A pessoa quer ter uma vida abençoada, segue a sunna do profeta. Como todos os profetas tiveram sunna, e a gente comprovou isso com evidências claras, explícitas, em aulas anteriores, que todos os profetas tiveram o que? A sunna deles. Isso é um dos atos do que? Do mês do Ramadã. E também isso aqui serve, irmãos, não só para o mês do Ramadã. Agora a pessoa que jejua segundas e quintas também deve fazer isso, praticar esse hadith. As pessoas que jejuam nos dias brancos, podemos traduzir assim, que é os dias 13, 14 e 15 de todo o mês lunar, também deve o quê? Fazer essa refeição antes da alvorada, pelas recompensas que tem. Quando o profeta fala que nela há bênçãos, a gente não tem como enumerar as bênçãos de Deus. Não tem como enumerar, a gente aqui ficar pensando, refletindo, meditando, o que a gente consegue o quê? Chegar até ela. Mas o que tem atrás disso de bênçãos, só Deus o Altíssimo sabe. Então por isso que devemos o quê? Sempre quando jejuar, a gente comer, nem que seja pouca coisa, a pessoa comer uma fruta, tomar água, comer uma tâmara, tomar água, qualquer coisa que dá para a gente fazer isso em questão de quê? 2, 3 minutos, 5 minutos. Por isso que a pessoa deve o quê? Aproveitar esse tempo. Outra coisa que tem, e a melhor das coisas que tem no Ramadã, é a salvação que Deus salva as pessoas o quê? Do fogo infernal. É o mês que Deus mais salva as pessoas o quê? Do fogo infernal. E que perdoa eles. Perdoa as pessoas, as sinceras, tementes a Deus, piedosas, que procuram esse mês o quê? Só para agradar a Deus. Não, eles não vêm na mesquita, essas pessoas, a não ser para agradar a Deus. Elas não vêm orar na mesquita, a não ser para agradar a Deus. Tu vê essas pessoas no Ramadã melhores do que elas eram que antes do Ramadã. E vocês vão ver elas depois do Ramadã ainda melhorando. O Ramadã é o melhor mês para a pessoa que se arrepender, para a pessoa querer mudar, para a pessoa querer se aproximar de Deus. Esse é o primeiro fundamento, a pessoa que querer se aproximar de Deus, adorar só Ele, se encontrar aquela conexão entre o servo e o Senhor. E no Islã uma coisa linda que não tem um intermediário. Imagina, a gente não precisa de ninguém. Agora eu quero suplicar pro Altíssimo, pro Eterno. Eu preciso do intermediário? Não preciso, direto. As portas estão sempre abertas. Pessoa intencionar também quer entrar numa porta que se chama Rayyan, que é a porta dos jejuadores ou jejuantes. É as pessoas que jejuam, passam dias e dias jejuando, ou as pessoas que só jejuam o Ramadã, também vão ter direito de entrar nessa porta, porque cumpriram com o principal mandamento de Deus, que é o jejum. Não acham, irmãos, que o jejum é por o quê? A pessoa que faz mais. Eu faço a metade do mês, eu jejuo que nem o profeta Davi, que a paz é sobre ele. Não é por quantidade, é por sinceridade. Pessoa que jejuar o mês do Ramadã somente, só o mês do Ramadã, com sinceridade, com devoção, querendo cumprir aquele mandamento de Deus, vai ter o direito de entrar nesse portão, que é uma das portas do paraíso, que é só para os jejuadores. Imagina aquela pessoa que faz mais do que isso, que jejua segundas e quintas,
como é o jejum do profeta. O jejum do profeta é um jejum que é equilibrado, moderado. O Islã é uma religião que é equilibrada. Se tu pega em tudo, pega a crença do Islã, uma doutrina, um dogma do Islã, e compara com qualquer outra religião, esse mesmo dogma que tem nas outras religiões, que tu vai ver o que? O equilíbrio. Moderado. O Islã não é como as outras religiões, ou é uma negligência para esse mandamento, ou é o que? Um exagero, esbanjo. O Islã o que é moderado. Qualquer pesquisador, qualquer pessoa que procura a verdade, pesquisa isso. Pega os mandamentos que tem, principalmente no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, e pesquisa a diferença entre essas três religiões. Nesses mandamentos, vocês vão enxergar o que é o Islã, uma religião moderada, equilibrada, no ponto certo. Nas outras, o que tu vai ver? O exagero, esbanjo, que leva o corpo do ser humano o quê? Para a aniquilação, para a fraqueza. Ou tu vai ver uma negligência, que aquele mandamento não foi o que em vão. Parece que Deus não ordenou aquilo. Então, por isso que a pessoa tem que prestar atenção nisso. Então, o que tem nesse mês tão abençoado? Tem a noite do decreto, Laylatul Qadr, que é a Sura 97 do Alcorão, que é o nome dela, Laylatul Qadr, ou seja, a noite do decreto. Porque Deus decreta ali ou predestina os assuntos das pessoas, dos seres humanos. Por isso que ela foi chamada assim. E também tem por causa do Sharaf, que é o Qadr na língua árabe, significa também a Sharaf, que é uma noite o que? Nobre. Uma noite que foi honrada por Deus. E foi a noite que desceu quem? O Alcorão. A melhor das palavras. A última das palavras. Para o melhor dos mensageiros. O profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Então, é uma noite muito abençoada. E nessa noite vários benefícios tem. Primeiro benefício, foi revelada o Alcorão. Foi revelado o Alcorão nessa noite. Primeiro benefício que tem nela. Outro benefício, Deus escolheu essa noite para revelar a palavra dele. A melhor das palavras. Foi revelado na melhor noite o Alcorão. Para o melhor dos profetas. A melhor palavra de Deus. No melhor lugar que Deus criou, Meca, a casa de Deus. Tudo isso para essa nação, fora outras coisas que tem. Tudo isso o que? Para essa nação. Por isso que devemos sempre o que? Agradecer a Deus. Sempre se prostrar, agradecer, exaltar, engrandecer a Deus o Altíssimo por todas essas bênçãos que profetas desejaram ser qualquer um dos muçulmanos desse tempo. Para viver nessa nação tão abençoada, como Deus fala, vocês são a melhor das nações. Como Deus deixa claro no Alcorão. Então essa noite, como o profeta fala, que a paz é sobre ele, um hadith que foi narrado pelo Bukhari, o Muslim, ou seja, o mais autêntico que tem. Que o Abu Huraira fala que o profeta, que a paz de Deus sobre ele, disse: Man qama laylatal qadr. Man qama laylatal qadr. Ou seja, aquela pessoa que se levantar, que se esforçar na noite do decreto, imanan, com uma grande fé, com uma grande convicção, com uma grande certeza, com a plena certeza, wa ihtisaban, e com esperança na recompensa divina, que Deus vai recompensar ele, que Deus vai salvar ele do fogo infernal, que Deus vai colocar ele no paraíso. Ou seja, a pessoa ter esperança nisso, nessas grandes recompensas de Deus. Qual que é a recompensa para essa pessoa que ficou toda a noite, ou um pedaço da noite, ou a metade da noite orando, com essa intenção, com essa sinceridade no coração? O profeta fala: "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi", ou seja, é perdoado os seus pecados anteriores. Aqui os pecados, irmãos e irmãs, é os pecados menores. A gente sabe que do Islã
Os pecados são divididos em dois tipos. Al-Kabair, que é os pecados maiores, que nem o adultério, o roubo, a idolatria, a magia negra. Isso aí são pecados o quê? Maiores. E os pecados menores, que é o que acontece sempre com a gente, o quê? No dia a dia. Pessoa ficar irritada, gritar com uma pessoa, se irritou, foi lá, gritou com o vizinho, xingou o vizinho, se discutiram, largou uma palavra para o vizinho. São pecados menores, não são como os maiores. Qual que é a diferença disso? Por que eu explico isso? Porque tem muitos hadith que falam غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, e é perdoado os pecados anteriores, ou os pecados do próximo ano, como tem o hadith do jejum. Aqui o profeta está falando, que a paz de Deus sobre ele, ou das orações também. Quando a pessoa que reza 5 orações na mesquita é perdoado os pecados. Aqui o profeta está significando os pecados menores, não é os maiores. Porque os maiores a gente sabe, de acordo com o Corão e a Sunna, é só perdoado quando a pessoa se arrepende. O pecado maior tem uma condição para ele ser perdoado. Primeiro, a tauba, que é o arrependimento. A pessoa voltar contrita para Deus o Altíssimo. Agora, a segunda condição, sinceridade. Agora, a pessoa ter um arrependimento que sincero, taubatan nasuha, ou seja, um arrependimento sincero para ser aceito. Qualquer arrependimento não. E como que a gente sabe que esse arrependimento é sincero? Tem muitos sábios que, querendo explicar isso, interpretar, o que significa o arrependimento sincero, citaram vários tipos de coisas que mostram que essa pessoa se arrependeu sinceramente. Uma delas é a pessoa que deixar de fazer aquilo que praticava. Como deixa claro o Nawawi, é um dos melhores que explicou esse assunto, é o Nawawi, rahimahullah, que morreu no ano 676, é um grande sábio, que é o autor do Jardim dos Virtuosos. Aconselho a vocês e a mim a sempre ler esse livro. Esse livro tem uma grande aceitação por Deus, o Altíssimo seja. Todo lugar você encontra ele no lado do Alcorão, sem mesmo você perceber. Isso eu fiquei notando em muitas mesquitas, e até na minha biblioteca. Eu não tenho a intenção de colocar ele no lado do Alcorão, mas sempre quando eu olho, ele está automaticamente no lado do Alcorão. Como que eu coloquei no... Então eu tenho uma aceitação divina esse livro. E ele, o que ele fala nesse livro? A pessoa que se afastar, Nawawi, fala se afastar daquele pecado. Por exemplo, a pessoa que fez o adultério, que Deus nos livre desse pecado e proteja a gente. Fez o adultério, por exemplo, a pessoa. Depois, quando a pessoa quer se arrepender, primeiro ela intenciona o quê? O arrependimento. É tauba. Quero me arrepender para o Senhor. Depois, a primeira coisa que ele faz, o quê? Ele se afasta desse pecado. Até como diz o Umar ibn al-Khattab, e não volta mais fazer. Essa é a condição. Para ser um arrependimento sincero, e não volta mais a fazer esse pecado. Ou seja, larga ele de mão. Segundo, sente vergonha. Quando as pessoas falam sobre isso, sobre a vida dele anterior, ele o quê? Sente vergonha. Se sente mal. Depois, o terceiro, odeia aquele pecado. Odeia. Quando falam daquele pecado perto dessa pessoa, ela não gosta, ela odeia aquele pecado. Isso são condições, tem sábios que citaram mais condições do que isso, mas essas são as principais, que a pessoa pode ter uma convicção, podemos falar assim, que foi aceito o arrependimento dela. E a gente sabe, como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, aquela pessoa que se arrependeu do pecado, é a mesma coisa que ela não fez aquele pecado. Para te ver como que Deus é o quê? Generoso, misericordioso e clemente com a gente. E outra recompensa que tem no mês do Ramadã, que é essa noite do decreto, outro dito o profeta fala, que também foi narrado pelo Bukhari e o Muslim, que o Anas fala, pelo Tabarani, que o Anas fala que o profeta disse
tem uma noite nesse mês, chegou para vós um mês, que nele há uma noite, que é melhor do que 1000 meses. Não é igual 1000 meses, mais ou menos 84 anos, é melhor do que isso. É melhor do que 1000 meses. Tem uma noite, o profeta fala. Só quem perde ela é o negligente. A pessoa que perdeu ela, o profeta fala, é o negligente. E a pessoa que alcançou ela, alcançou o verdadeiro bem. O verdadeiro bem. A pessoa que alcançou essa noite. Então a gente deve o que, irmãos e irmãs? Sempre procurar essa noite. A gente vai explicar daqui a pouco quais são os dias que a gente deve procurar essa noite. Essa noite, o que a gente deve fazer nela? Adoração. O que tipo de adoração? Leitura do Alcorão. Todo servo, como dizem os sábios, Deus facilita uma adoração para ele. Prestem atenção nisso. Se observem. Se observem, vocês sozinhos. Cada servo tem uma adoração que é facilitada para ele. Ou 2, ou 3. Depende do servo. Tem servo que é facilitado para ele o que? Tasbih. Tu fica com aquela pessoa, mesmo não tendo nenhum conhecimento da religião, uma pessoa comum, leiga na religião, só a língua dele não para, a língua dela. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Toda hora, andando na rua, no trabalho, sempre o que? Recordando a Deus. Deus facilitou essa adoração para essa pessoa. Tem que ser grata. Tem pessoas que Deus facilita a oração de noite. Não perde uma oração noturna. Toda oração de madrugada ele está rezando. Também uma facilidade de Deus Altíssimo. Tem pessoas que o jejum, Deus facilita. Pessoa segunda e quinta sagrado está jejuando. Não perde uma segunda e nem uma quinta. Nem que viaja jejua. Facilidade de Deus. Tem pessoas que Deus facilita o que? A oração dentro da mesquita. A pessoa não perde uma oração na mesquita e também na Saf al-Awwal, ou seja, na primeira fileira. Tudo isso o que é? Bênçãos de Deus, dádivas. Por isso que a gente tem que observar isso na gente. Se a gente vê que Deus facilitou para a gente, por exemplo, no jejum, fazer mais. A gente vê que facilitou na oração noturna, fazer mais. Porque isso aí são bênçãos de Deus. Deus só facilita para as pessoas que Ele ama. Pode ter certeza, se você está na mesquita, se você está escutando a palavra de Deus, se você está procurando conhecimento, é porque Deus ama você. Pode ter essa certeza. Deus dá a religião dele só para quem Ele ama. O mundo Ele dá para quem Ele ama e para quem Ele não ama. Não acha que a riqueza, a pessoa que tem dinheiro, rica, Deus dá para o incrédulo e para o crente. Mas a religião dá só para quem? Para os amados. Para aquelas pessoas que Deus ama. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. لا إله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Todos os louvores são para Allah e testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, aquele que não tem sócios, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro e que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, continuando, a gente sabe, como o profeta fala, que tem um momento, tem uma hora, um momento, na sexta-feira, que é a suplicação atendidas. Muitos sábios são da opinião que esse momento é quando o Khatib, palestrante, ele senta entre as duas khutbah, que a gente sabe que tem duas palestras, dois sermões, são
divididos, podemos falar assim, entendeu? Então, nesse período que senta o palestrante para iniciar o próximo sermão, o segundo sermão, esse momento é a hora que o profeta fala no dito que nenhuma súplica é rejeitada. E outros falam que é depois da oração. E outros falam que é na hora do Lasr, ou seja, o horário da oração da tarde, do começo dela. Então, devemos o que? Aproveitar principalmente nesse dia que é sexta-feira, que tem essa hora que é aceitas as súplicas. Então, devemos o que? Se esforçar para alcançar essa grande dádiva divina. Agora falando, agora você falou sobre a noite do decreto, Laylatul Qadr, que é a noite do decreto, tem até uma sura com o nome dela. Mas você não me falou qual noite é. Eu quero saber a noite. Eu quero me levantar. Eu quero dormir cedo, vou dormir ali, vou rezar a oração da noite e vou me acordar ali meia-noite para começar a rezar. Até o Fajr, eu não vou perder essa noite. Tantas bênçãos que tem. Descem os anjos, desce o anjo Gabriel, o Ruh, o Espírito, como ele é chamado, ele desce nessa noite, que é o melhor dos anjos. Quanta recompensa tem, eu quero participar, eu quero observar essa noite. Então, o hadith da Aisha, esposa do profeta, que Deus esteja satisfeito com ela, a mãe dos crentes, ela fala que o profeta disse que é pra gente o que? Procurar, taharraw, ou seja, procurem a noite do decreto nos últimos 10 dias, al-ashar al-awakhir, ou seja, nos últimos 10 dias do Ramadã. E também ele fala que não só esses 10 dias, ele especifica mais nas noites ímpares, ou seja, 21, 23, 25, 27 e 29. Nessas noites, a gente deve o quê? Procurar essa noite. Por que Deus o Altíssimo não deixou clara essa noite? Uma pergunta que todos se perguntam. Isso mostra o que? Pra gente o que? Se esforçar na adoração. Porque se a gente soubesse qual que era a noite, é a noite dia 27, como muitos pensam erradamente, é a noite dia 27, ficam todo o Ramadã dormindo. Dia 27 tu vê eles, os primeiros a chegar na mesquita, com o Corão embaixo do braço, primeiro com a toquinha, chegou na mesquita, na primeira fileira. Mas só essa noite, mais do que 1000 meses, vou vir outras noites, interpreta dessa forma. Erradamente, porque não tem nenhuma evidência explícita e clara que é a noite do dia 27. E sim nessas noites ímpares. Qual é? Só Deus sabe. Por isso que o recomendável é a pessoa o quê? Ficar nesses últimos 10 dias o quê? Procurando essa noite. Nos últimos 10 dias procurando. Desde o dia 20, da noite do dia 20 até o quê? Desculpa, a noite do dia 19, né, pro dia 20, até o último dia do Ramadã. Procurando essa noite. Porque a pessoa sincera, a pessoa que quer se aproximar de Deus, que faz o Ramadã para obedecer o mandamento de Deus, porque ela ama Deus, essa pessoa não procura a noite do decreto só nos últimos dias. Tu vê ela desde o primeiro dia acordada, porque ela sabe as bênçãos que tem nesse mês. Por isso que o anjo Gabriel, o que? Alayhi salam, ele suplicou contra a pessoa que sai desse mês o quê? Sem ser perdoada. Pessoa que sair desse mês sem ser perdoada, o anjo Gabriel pediu contra ela, suplicou. O profeta, que a paz é sobre ele, falou amém. Que seja aceita a sua súplica. Porque pessoa nesse mês sagrado vai o quê? Olhar jogo de futebol, vai ficar conversando bobagem, discutindo sobre política, discutindo bobagens, em vez de que estar na mesquita com os irmãos, de se esforçar nas adorações. Fica todo esse mês dessa forma. Se no mês do Ramadã ela está desse jeito, imagina no outro mês, como que ela vai estar? Então por isso a pessoa o quê? Deve não só procurar nesses últimos 10 dias, mas
Desde o começo a pessoa o quê? Se esforçar, para quando chegar os últimos dias, o que? A pessoa está preparada. A pessoa já acordou antes, já sabe como que é. Tem pessoas às vezes que vêm nas últimas 10 noites, vêm dormir na mesquita. Não é acostumado, não se acostumou. Então a gente faz isso, tudo é facultativo, a gente sabe que não é obrigatório, é recomendável, mas perder essa grande bênção que Deus nos deu, melhor do que 1000 meses, é perdedor, como o profeta fala, não perde ela a não ser o negligente. E fora os outros hadith que tem sobre isso. A Aisha também pergunta para ele uma pergunta muito sábia. Ela, como a gente sabe, é uma mulher muito sábia. Isso mostra para as irmãs que elas também podem procurar o conhecimento, podem ensinar, como a esposa do profeta ensinava os homens também. Então, é permitido no Islã a mulher o quê? Procurar o conhecimento, divulgar o conhecimento, como a esposa do profeta fazia. E como o profeta fala, peguem dessa minha esposa a metade da religião de vocês. Pessoa que tem a metade da religião na cabeça. Pegue, aprendem com ela a metade da religião de vocês. Olha o conhecimento que ela tinha. Grande sábia. E ela faz uma pergunta sábia que nem ela. Falou, profeta de Deus, está chegando os últimos 10 dias. E se eu alcançar a Laylatul Qadr, ou seja, a noite do decreto, o que eu devo suplicar nessa noite? Olha a pergunta sábia. O que eu devo suplicar? Qual que é a melhor súplica para essa noite? O que eu devo fazer? A gente sabe que a gente deve ler o Alcorão nessa noite, rezar, fazer dhikr, lembrar de Deus. Mas o que eu peço? Aí o profeta, esse hadith foi até narrado pelo Tirmidhi, e ele tomou ele como certo. Ele fala, Allahumma innaka afuun. Primeiro tu começa, ó Allah, ó Senhor, por certo você é perdoador. Perdoador. Tuhibbul afu. E você também gosta de perdoar. Você também gosta de perdoar. Essa é a súplica que a gente deve fazer. Fa'fu anni. Me perdoa, Senhor. Como que é a súplica? Ó Allah, você é o perdoador. Por certo, você é o perdoador. Você gosta de perdoar. Me perdoe. Quando você alcançar esses 10 últimos dias, quando vir para a mesquita, é aconselhável suplicar essa súplica muitas vezes. Tem sábios que suplicavam ela toda a noite rezando em oração, suplicando ela. Ou na prostração, você prostra só suplicando ela, pedindo o quê? O poder, o perdão de Deus, o Altíssimo. E vários outros benefícios que tem nessa noite. Não tem como falar o que todos, meus irmãos. Agora um assunto também que é muito, às vezes as pessoas muito esquecido, podemos falar assim, que é al-i'tikaf, que é a pessoa o que significa isso? Permanecer na mesquita com uma intenção, fazendo o que? Atos específicos. Isso significa o que? I'tikaf. Ou seja, a pessoa o que? Pegar os últimos 10 dias, por exemplo. Aqui no Brasil não é um ritual comum, infelizmente. Só em mesquitas mais grandes a gente pode achar isso. Que a pessoa fica, olha, esses 10 dias eu vou ficar dentro da mesquita. A pessoa não sai, não trabalha, não faz nada. Fica 10 dias dentro da mesquita. Só sai quando acaba o Ramadã. E o profeta fazia isso, muitas vezes fez isso. A pessoa começa, por exemplo, no dia 20 e sai no último dia. Fica lendo o Alcorão, suplicando, aprendendo. Porque nas mesquitas, por exemplo, as melhores mesquitas para fazer isso, esse ritual, é no Al-Haram, Al-Makki, ou seja, na mesquita de Meca. A segunda, Al-Masjid Al-Nabawi, que é a mesquita do profeta. E a terceira, Al-Masjid Al-Aqsa, que é a mesquita de Jerusalém, que é onde o profeta foi ascendido para os céus. Essas são as melhores mesquitas para fazer. Dá para fazer em outras mesquitas? Dá.
Não tem proibição alguma. E muitos dos sábios falaram um consenso religioso que tem nisso, como Ibn Abd al-Barr, ou Ibn Qudama, Ibn Munzir, Ibn Hazm e outros que falaram também. Ou seja, não há divergência, que tu pode fazer em outras mesquitas. Mas quais são as mesquitas que tu faz essa ação? A melhor mesquita para fazer é a mesquita que acontece as 5 orações, como é a escola do Hanafi ou Hanabila, ou seja, que acontece as 5 orações nela. Por quê? Porque como a gente sabe, irmãos, a oração em congregação é obrigatória, para o homem, eu estou falando. Imagina se ele vai para uma mesquita que não tem gente rezando. Ele vai fazer agora, vai ficar sozinho aqui a pessoa, não tem ninguém. Vão só rezar sexta-feira. Tem mesquitas, infelizmente, que rezam só sexta-feira. Ou rezam só a reza da noite e sexta-feira. A maioria das mesquitas são assim, infelizmente. Em cidades pequenas é assim. Só a reza da noite, que é onde todo mundo fecha o comércio, e a reza da sexta-feira. Imagina a pessoa ali, sentada na mesquita, né? Sozinha. Não vê ninguém. Vai só ver alguém de noite. Reza tudo ele sozinho. Então, a pessoa deve o quê? Procurar uma mesquita que as 5 orações obrigatórias são realizadas nela e a sexta-feira. Essa é a mais correta, podemos falar, e a mais perto das opiniões para a pessoa o quê? Ficar mais próxima do que é obrigatório, que é as orações de congregação. E a gente sabe agora, essa I'tikaf, tem coisas que invalidam. Por exemplo, a pessoa não pode o quê? Fazer esses anuladores quando está dentro da mesquita. Precisa, a primeira condição, a pessoa estar o quê? Numa mesquita, fazer isso. Esse ritual onde é feito? Em uma mesquita. O que anula isso? A pessoa ter relação física com a esposa. Anula isso. É um dos anuladores. A pessoa interromper a intenção dela. Tipo, eu intencionei a ficar 10 dias aqui. Intencionei, entrei para dentro da mesquita. Do nada eu corto essa intenção. Falo, sabe uma coisa? Eu não quero mais ficar esses 10 dias. Ali é o que? Rompeu esse ritual. Mas se a pessoa, por exemplo, olha, eu vou sair daqui, eu intencionei 10 dias, mas eu vou sair daqui depois do Maghrib, eu estou na reza do Asr, eu vou sair depois do Maghrib, eu vou romper o meu o que? I'tikaf. Essa pessoa, se ela mudar de ideia, não anula o que? I'tikaf. Se ela mudar de ideia durante esse tempo, sabe de uma coisa? Não, eu não vou continuar o meu ritual. A pessoa continua. Não tem também um tempo que específico. A pessoa pode falar, olha, por isso que é sempre bom, os sábios aconselham, a pessoa quando entrar na mesquita intencionar isso. É recompensada. Intenciona. Entrou na mesquita, intenciona que tu está o quê? Mu'takif. Porque tem muitos dos sábios que falam que ela não tem o quê? Tempo. Se tu ficar o quê? 10 minutos na mesquita, ficar 1 hora na mesquita, ficar 2 horas na mesquita, serve como o quê? I'tikaf. E é muitas recompensas que tem nele. Agora, até no Alcorão, no capítulo 2, versículo 187, Deus fala: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Não se aproximem delas, ou seja, das mulheres, das esposas, e vocês estando presentes dentro das mesquitas. Aqui o que é? Al-Masajid, ou seja, as mesquitas. Por isso que os sábios são de opinião que dá em qualquer mesquita. Deus não falou uma mesquita específica, e sim falou, no modo geral, as mesquitas. Então a pessoa pode fazer o que? I'tikaf, qualquer mesquita. Por exemplo, a pessoa tem na cidade uma mesquita, olha, as 5 orações eles não rezam, mas eu quero fazer, posso? Pode, não tem problema algum, é válido. Mas a gente está falando do melhor, a pessoa fazer o quê? Uma mesquita que reza 5 orações e rezam a reza da sexta-feira. Outra coisa, o profeta, ele fez esse ritual nos 10 primeiros dias do Ramadã. Fez na metade do Ramadã, ou seja, do 10º até o 20º dia. Por que ele fez isso no começo? Porque não foi revelado ainda que a Laylatul Qadr é o quê?
nos últimos 10 dias. Depois o profeta começou a fazer isso só nos últimos 10 dias. Não saía da mesquita. Um também dos anuladores desse ritual é a pessoa sair da mesquita, por nenhuma necessidade. Eu quero sair da mesquita, quero falar ali com fulano ali, eu vou ali falar com ele. Sem nenhuma necessidade, quer trocar papo. Perdeu o ritual. Não pode sair da mesquita. Tu só pode sair se é alguma necessidade. Uma necessidade física, por exemplo. Agora não tem banheiro aqui, eu quero tomar banho, quero fazer minhas necessidades. Tu sai. O pátio da mesquita faz parte da mesquita, não tem problema. Pessoal, eu quero tomar um ar, vai ali no pátio da mesquita, como é no Al-Haram, a mesquita do profeta em Meca, tem um enorme pátio, que a gente pode falar assim. Pessoa sair ali também não interrompe. Uma coisa que é muito grave, você sair, não há problema também. Só a pessoa sair, só por sair, quebra o quê? Le'tikaf, anula. Tem que o quê? Fazer novamente a intenção. E vários outros irmãos são o que? Os benefícios desse etikaf. O profeta até no último ano dele, ele ficou 20 dias nesse ritual. 20 dias, não é 10 dias, 20 dias no último ano. Aqui ele quer mostrar para a gente que está próximo que é da morte dele, o falecimento dele, que a pessoa quando se aproxima da velhice ou do seu falecimento, a pessoa sente quando está muito doente, deve o quê? Aproveitar esse tempo fazendo adorações, rituais, boas ações. E também outro dito que o profeta fala que faz sobre ele, a pessoa que faz al-i'tikaf, esse ritual, é a mesma coisa que aquela pessoa que faz boas ações. Ele terá a mesma recompensa, mesmo ele não fazendo. Ele dentro da mesquita, aquela pessoa que está fazendo boas ações para o próximo, ajudando, ele dentro da mesquita, por causa desse ritual, o quê? Vai ter a mesma recompensa, al-hasanat, daquelas pessoas. Pedimos e rogamos a Deus que firme nossos corações na fé e nos abençoe onde quer que a gente esteja e facilite para nós a adoração e todos os rituais religiosos e coloque no nosso coração o amor por essas adorações e facilita para nós a procura do conhecimento e facilita para nós a procura do conhecimento e faça da gente praticante ou praticantes desse conhecimento adquirido e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e que Deus firme nossos corações na fé e faça a gente morrer muçulmanos como pediram os profetas de Deus para morrerem muçulmanos, submissos a Deus e que Deus afaste de nós toda idolatria, toda arrogância, toda ganância, toda inveja. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبأساء والضراء وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة يا أخي الكريم